Teatro, Afeto e Adolescências Periféricas. Lígia Helena de Almeida. Coleção Quadro Negro, volume 4. Contracapa. Sob fundo branco, em tons de cinza, a imagem de 8 pessoas de costas, observando a catarata de Foz de Iguaçu. Algumas olham para baixo, apoiada em um gradil de metal. Outras olham para o horizonte. Dissertação de mestrado apresentada à Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política na linha Arte, Mídias e Sociedade, sob orientação da professora doutora Marília Velarde. Esta pesquisa foi realizada com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil, CAPES. Editoração: Me Parió Revolução. Autoria: Lígia Helena de Almeida. Orientação da pesquisa: professora doutora Marília Velarde. Diagramação: Mauro Rui Martorelli e Sandrinha Alberti. Gravações do audiolivro nos estúdios da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Este projeto tem apoio da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução e apoio da Secretaria Municipal de Cultura do município de Santo André. Epígrafe: a radicalidade da educadora ou educador se manifesta na sua prática na sala de aula, entre outros pontos, através de sua coerência entre o que diz e o que faz, no testemunho que dá de respeito às diferenças, de não estar absolutamente certo de suas certezas, com o que se abre a outras verdades e a possibilidade de melhorar. E quando esse educador ou educadora se percebe não radical, para e pede desculpa aos alunos. Ele ensina a radicalidade pela crítica a si mesmo. Paulo Freire, 2001. Desejo que essa escrita possa ser ação no mundo, que possa acolher educadoras e educadores que lutam cotidianamente por uma educação capaz de mudá-lo, mesmo que em micro-revoluções para pequenos territórios. Que possa afirmar as adolescências periféricas e seus direitos, em especial o direito à cultura como medicação natural para o fortalecimento e a existência. Dedico a meu filho Arthur, sempre, aos educandos e educandas com os quais encontrei e com os quais ainda me encontrarei, aos educadores e educadoras com os quais caminho nessa jornada. Agradecimentos. Demorei a estar aqui, na universidade. Demorei a acreditar-me merecedora deste lugar. Mas se hoje estou, e agora sinto nascer em meus pés raízes que me dizem que essa terra sempre foi minha, é porque muitas mulheres seguraram minha mão e me disseram: vai. Primeiro, minhas ancestrais, as que enfrentaram mundos com os próprios corpos para que hoje eu pudesse ser uma mulher que escreve, pesquisa, cria e sonha. As minhas avós, Helena Scalice de Almeida e Maria Enedina de Almeida, força e ternura, trabalho e plantio de sementes para o futuro, minha figueira brava e meu urucum. A minha mãe, Sueli, que eu possa honrar tua jornada como mulher, como mãe, pelo olhar atento à minha escrita, esta e tantas outras, desde aquela carta em que eu falava de política na redação da 4ª série. Agradeço às deusas todas por terem colocado no meu caminho a professora doutora Marília Velarde, ela que me abriu as portas desta casa à universidade e me disse: esse lugar sempre foi seu. Ela que me ensinou a olhar para mim e me perguntar quem sou eu nessa pesquisa. Ela que me permitiu ser eu. Ela que também é mulher, educadora, humana, poeta.
Obrigada, Marília, pela orientação, pela amizade e pela escuta. E se cheguei até Marília foi porque a mestra Diane Boda já estava lá. Me leu e, lendo minhas palavras, fez as conexões todas. Ao grupo de estudos Ecoar, em especial, a mestra Marina Coraza, doutora Renata Matsu, doutora Ana Carolina Longano, mestra Tatiane Azenias, mestra Solange Borelli, mestra Luísa Freitas, mestras Isis Akagi, porque me mostraram com suas trajetórias que eu também saberia caminhar. Agradeço a professora doutora Ana Cristina Cola, professor doutor Tiaraju Pablo D'Andrea, professor doutor Giuliano Cerno, professora doutora Silvia Galesso e professora doutora Valéria Bonafé, pela composição das bancas de qualificação e defesa, por serem mais água no fluxo desse rio. Agradeço à Universidade Pública e a tudo que ela me proporcionou. Viva o bandejão, o atendimento dentário e psicológico e os funcionários em todas as suas instâncias. E aos programas de permanência PAPF e incentivo à pesquisa CAPES. A editora Me Parió Revolução, em especial a doutora Dinha e a Sandrinha Alberti, agradeço por aceitarem mais uma vez serem morada para as minhas palavras. Aos funcionários e funcionárias da Secretaria Municipal de Cultura de Santo André, que sempre respeitaram minha trajetória como arte educadora e artista dessa cidade, em especial a Cristina Leminski, gestora do Céu das Artes Jardim Marek, à época de minha atuação, e Vânia Cristina Ribeiro, gerente de incentivo à criação artística, também à época de minha atuação. A meu pai, agradeço por sempre ter estado ao meu lado, mesmo quando desconfiava das minhas escolhas malucas de ser artista no mundo. A minha irmã, pelos longos áudios nas manhãs de segunda-feira, pelos filhos partilhados diante do tempo que ruge diante de nós no espelho, e por tantas vezes ser um pouco minha mãe e eu um pouco mãe dela. As irmãs que a vida me deu, Camila Ruiz, minha comadre, as mestras e escritoras Thaís Póvoa e Michele Lomba, Espelho e Confiança, a Elaine Lopes de Oliveira, senhora de todas as terapias, Denise Maria Guilherme, pelos pés no chão e a coluna ereta, que junto com Michele Navarro e Drica Souza me permitiram ser pupa. A doutora Adélia Nicoletti, por me ensinar o rigor da escrita em se tornar poesia. A Biel, Chiele, Dofi, Eric, Jaderson, Júlia, Mitch, Niel, Thay e Yara, por terem dito sim desde o início, por acreditarem sempre em mim como educadora e agora como pesquisadora. A todos os alunos, alunas e alunes que já tive, sigo aprendendo a ser eu, estando com vocês. A todos os professores que tive, em especial aqueles que me olharam nos olhos, que foram escuta, como o professor Dr. Marcelo Giannini, padrinho de tudo que há de criativo em mim e das minhas utopias. Agradeço a meu irmão, mestre Paulo Girtes, pela jornada da vida toda, por me ensinar a sonhar grande, por acreditar nos meus sonhos, por dividir comigo a vida artística e artístico-pedagógica, e a vida em si, que uma não se separa da outra. Agradeço a Mauro Martorelli, que chegou quando esse barco já navegava por esse rio, criou vela e buscou vento para que ele pudesse seguir. Você me ensina a definição do conceito de parceria todos os dias. E por fim, a Arthur Almeida Castro. Mirar seu futuro, filho, me permitiu enxergar um horizonte maior para mim. Te parir me deu a medida exata do meu tamanho e no fim, como disse Dione Carlos, foi você quem me pariu. Prefácio. Professora doutora Marília Velarde. Lugar onde se desenvolve uma escrita prévia que apresenta o livro. Pode ser escrito pela autora do texto principal ou por outra pessoa convidada que, em geral, é considerada de algum modo importante para a autora. Escrever é jogar com as palavras como jogamos pedras no rio. Esperamos ver os círculos que se formam ao redor do alvo móvel movente movido pelo impacto da pedra jogada no rio. Tibum, gudum. Muitas vezes,
O que nos move a mover as pedras e arremessá-las é o desejo de ouvir o som que brota do encontro da pedra com a superfície. Outras vezes, é o desejo de ver os círculos se formarem e reverberarem em outros tantos até desaparecerem rumo às margens. Círculos ou sons, jogar as pedras, palavras no rio nunca é sem razão, motivo ou desejo. Tudo isso leva tempo. É preciso parar para ver, observar, sentir e desejar. Ela me acompanhou na sala de aula. 1 dia, 2, 10. Eu não sei escrever como ela. Não sei. Mas ela me convidou e para ela eu não consigo negar nada. Nós conversamos outro dia sobre como temos enfrentado os dias longos em que as coisas vão se sobrepondo de tal maneira que ao pôr do sol parece que vivemos mais do que as horas vividas. Falamos, e em meio à fala desaguamos. Mas a gente nunca deságua forte, nunca jorra. A gente chora escorrido, suave, chora manso. A gente deságua, toda a gente deságua, por fora ou por dentro, às vezes os dois. Somos 2 mulheres rio. Num dia de folga nos sentamos para um café com bolo e ela me contou da outra margem do rio. De lá se vê um outro mesmo rio, um rio aberto, que corta 2 lados de uma mesma vila, um dos quais ela conhecia bem porque ali morava, o outro que ela conhecia de passagem, mas que também conhecia bem, só que de passagem. E conhecia bem porque era um lugar de passagem onde só era possível atravessar com outras pessoas. Os mais novos sabem andar melhor por ali. Conhecia bem porque aprendeu a ouvir o som do rio e a ver suas margens e a entender sua grandeza. Por escutar os sons do rio e respeitar sem temer a sua correnteza. Por compreender que rio é rio, porque ali tem vida além da superfície. Esse livro rio chega agora às pessoas afluentes. Devagar, anuncia. Ele é grande demais para ser navegado com pressa. Se quiser, pode mergulhar. Prefácio. Pedra pequena jogada no rio. Tibum Gundum. Marília Velarde é orientadora da pesquisa que origina este livro. Apresentação. Este livro é a publicação de uma dissertação de mestrado realizada entre os anos de 2022 e 2024 na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, dentro do Programa Interdisciplinar Mudança Social e Participação Política. Torna-se livro por ser desejo dessa pesquisadora e educadora partilhar ao máximo com seus colegas as palavras desenhadas aqui, não como exemplo, mas como troca, como percepção da urgência de sermos coletivo, de buscarmos cuidado para nós, educadores e educadoras que ainda se permitem sonhar. Como educadora, desejei trazer para a universidade uma experiência artístico-pedagógica em teatro vivida no Céu das Artes Jardim Maré, aqui em Santo André, por meio de uma política de cultura pública da Secretaria Municipal de Cultura, o programa Territórios de Cultura no período de 2017 a 2019. O desejo de contar essa história surgiu da percepção de que essa experiência havia abarcado alguns aspectos do processo de aprendizagem que iam além da linguagem teatral. Havíamos vivido uma trajetória de vínculo e criação artística que, pela interação entre educadora, educandos e educandas, promoveu alterações nos nossos modos de ser, nas identidades, em nossa ação política. Havíamos vivido uma experiência de afeto. As próximas páginas, a experiência da leitura, a que te convido, representam minha busca em compreender a importância da presença do afeto no processo de aprendizagem das adolescências periféricas. Esse livro de dissertação versa sobre o processo da pesquisa em si, considerando o encontro desta arte educadora, atriz e escritora com a própria universidade pública aos 40 anos. A percepção de que minha ação educadora se construiu em diálogo com pensadores e pensadoras da pedagogia, dos processos de ensino que vivi como educanda por meio da própria experiência de aprendizado da linguagem teatral. Convido a quem lê a caminhar comigo na trajetória acadêmica
que me ajudou a compreender que os processos que alteram os nossos modos de ver e ser estão de mãos dadas com os valores e com uma pedagogia do afeto, da escuta e, por que não dizer, do amor. Opto, nesta publicação, por brincar com as palavras livro, dissertação, pesquisa, escrita. Não escolho um ou outro, e sim evidencio o caráter acadêmico sem deixar de lado a relação com quem me lê e com a materialidade do livro. É que, para mim, a vida comum e a academia não são, ou não deveriam ser, instâncias diferentes. Não à toa, de mãos dadas com essa obra, publico também o livro de contos, crônicas e pequenas dramaturgias, Um Rio Grande Demais para se Navegar com Pressa. Este livro também compôs o processo de escrita da dissertação. Este não anda sem aquele, mas pode ser que aquele, escrita poética nascida da experiência de testemunhar, como educadora, o ser educando dos adolescentes, o faça. Te convido a intercalar as leituras, ler um pouco daqui, um pouco de lá, brincar com a imaginação por lá e vir aqui, dividir comigo um tanto das minhas angústias e do que chamo de pistas para escrita sobre uma pedagogia do afeto. Este livro, Teatro, Afeto e Adolescências Periféricas, e aquele, Um Rio Grande Demais para se Navegar com Pressa, são escritas pesquisas sobre afeto como método e não como ferramenta. Uma ideia que tem rondado meus pensamentos quando estou em sala de aula, e sobre a formação do humano na adolescência em contextos periféricos por meio de políticas públicas para a cultura. Te entrego aqui a palavra que sempre entrego a meus alunos quando estamos prestes a entrar em cena. Divirtam-se. Glossário ou pequeno dicionário poético pedagógico. Sob fundo branco em tons de cinza, a imagem de 8 pessoas de costas, observando as cataratas de Foz do Iguaçu. Algumas, apoiadas em barras de metal, olham para baixo. Outras observam o horizonte. Começo propondo a mim enquanto escrevo e a você enquanto lê uma brincadeira com as palavras. Em uma aula no Instituto de Psicologia da USP, as professoras doutoras Silvia Galesso Cardoso e Adriana Marcondes Machado, a disciplina Estudos e Práticas Menores de Escritas na Produção de Pesquisa em Psicologia, nos apresentaram 2 obras que versavam sobre a experiência da docência no ensino regular a partir do formato de dicionário. Dicionário de Ideias Feitas em Educação, de Júlio Aquino e Sandra Mara Corazza, que reúne interpretações cômicas, poéticas ou irônicas para verbetes que habitam o dia a dia da sala de aula, e Estátuas de Nuvens, Dicionário de Palavras Pesquisadas por Infâncias, em que Luciano Bedin propõe que crianças deem os significados das palavras ao seu dicionário. As brincadeiras propõem um deslocamento do modo de assimilar a palavra escrita, trazendo-as para as subjetividades daqueles que a interpretam a partir dos contextos de educação ou de infância. Exemplo: Yupi! Último dia de aula. Alívio coletivo. Aquino e Corazza, 2017. Também acabam por tecer uma crítica ao uso das ideias feitas, dos conceitos enraizados que repetimos em pesquisas acadêmicas, em escritos pedagógicos, em poesias, em aulas, em conversas de botequim, sem considerarmos o porquê do uso dessas palavras e por quais motivos elas dialogam com aquilo que estamos querendo manifestar. Então, proponho aqui este jogo, o de apresentar a você, que inicia aqui a leitura, como algumas palavras que surgem nesta pesquisa ressoam para mim. Vou preenchendo o dicionário, escolhendo as palavras e seus significados conforme escrevo. Trago para cá as palavras que sei que se repetirão demasiado no livro, porque habitam o imaginário da história que será narrada. Ou, mesmo se evidenciam como parte do meu, abre colcheias, como,
fecha colcheias. Sou educador em relação com o, abre colcheias, como, fecha colcheias, pesquiso, escrevo. Neste jogo, sugiro que também pense o significado dessas palavras para você. Quais imagens, memórias ou significâncias ela te suscita. Não pretendo que esse dicionário apresente ou debata conceitos, mesmo sabendo que algumas palavras o são e carregam consigo aqueles e aquelas, que um dia se debruçaram sobre elas. Quero apenas te convidar para andar um pouco mais junto de mim e das imagens que convoco enquanto escrevo. Adolescência. Um momento em que se está entre a infância e a juventude e que necessita escuta, acolhimento, mas também silêncio. Uma categoria criada a partir das lógicas sociais de trabalho. E quem tem direito à adolescência? Adolescências. Um plural de possibilidades de ser que nunca se fecha em uma só, mas se distingue em cada trajetória pelas relações familiares, de classe, religiosas, de bairro, cidade, escola, raça, ancestralidade. Nota de rodapé. Opto por apresentar o como em colcheias para tornar visível e, quem sabe, materializar a busca pela compreensão do método dessa pesquisa. Adolescente. Uma pessoa que tem diante de si todas as possibilidades de existência e, se respeitadas em suas individualidades, poderá reconhecer-se a si mesma. Abre aspas. Ao adolescente também são colocadas inúmeras restrições, e em sua manutenção acelerada, esse corpo potente e dionisíaco, se mal conduzido ou ignorado, pode levá-lo à destruição de si ou do outro. Fecha aspas. Paula Mastroberti, 2017. Acolhimento. Abertura dos braços na direção de um corpo que pede, mesmo sem verbo, colo. Oferta da escuta. Afeto. Canja de galinha feita pela avó quando se está gripada. Uma aula inteira só de roda porque alguém não está bem. Não conseguir ir embora mesmo que a aula tenha acabado. A possibilidade de modificar a forma como uma pessoa se vê a partir da forma como eu a vejo. Afetar-se. Quando vejo alguém dançar e minha perna se move involuntariamente. Autoritário, que age pela política do impedimento. Amor, um ato político. Analisar, destrinchar, dissecar, desmontar, escutar à distância. Criar, ação coletiva mesmo quando solitária. Envolve ver o mundo com as mãos, escutar com os olhos, ouvir com a língua, estar atenta ao presente, aos que nos toca a todos. Criação. Aquilo que surge do encontro entre pessoas. Nesse processo tem quem viva a experiência, tem quem desenhe a experiência, tem quem escreva a experiência, tem quem dance. Emancipatório. Entregar as chaves de casa ao filho, sabendo que ele poderá escolher não voltar. Ensinar a questionar, sabendo que poderá ser questionada. Empatia. Chorar junto o choro do outro, rir junto o riso da outra. Escuta. Movimento de deixar um som entrar pelo ouvido sem julgá-lo. Identidade. Um documento que garante perante as estruturas públicas que existimos. Nossas definições públicas de classe, raça, gênero, geração e território. Uma afirmação exclusiva do indivíduo. Identidades. Algo fluido, transmutável, que se altera ao longo do tempo e existência do indivíduo e ou coletivo. Medo. O que a presença contínua da GCM na porta do espaço cultural nos causa. O da PM. O que se promove para que deixemos de ter coragem. O do passo seguinte. Periferia. Espaço geográfico de difícil acesso por transporte público. Espaço subjetivo, que representa a ausência de políticas públicas
ou a chegada delas por ação de movimento social, manifestação da sociedade civil. Moradia daqueles e daquelas a quem foi impedido o acesso à vida no centro. Abre aspas, a periferia é muito mais complexa que qualquer pensamento que se possa produzir sobre ela. Tiaraju Pablo D'Andrea. Periférico, periférica. Pessoas que compartilham da experiência da opressão do Estado, da falta de dignidade dos sistemas de saúde, educação, transporte, acesso à cultura, à própria moradia, mas que também compartilham da solidariedade, da roda de samba, dos afetos. Pertencimento. Fazer parte, estar dentro, se reconhecer em algo ou alguém. Encontrar escuta. Poética. Uma escolha estética para tornar visíveis as nossas subjetividades. Como cada um se expressa. Uma palavra seguida de outra e de outra que derruba uma lágrima. Professora ou educadora, ou oficineira, ou artista orientadora, ou arte educadora, ou educadora social, ou mestra. Aquela que media, cria encontro, interlocução, apresenta o desconhecido, grifa saberes do educando e, principalmente, a que escuta. Roda. Geometria desenhada no espaço por corpos que se dispõem à escuta, à fala, distribuídas de forma democrática. Momento de construção e confiança para se expor. Gira, de samba, de jongo, ciranda. Subjetividade. Uma pintura do Kandinsky, aquilo que se diz quando não se sabe o que dizer, uma coisa que se sente, mas que ainda não foi nomeada, um gesto que se manifesta no corpo, mas que surgiu na memória do coração. Território, um lugar que pode ser geográfico, afetivo, político. Mesmo do outro lado do mundo, eu te reconheço pelo tom da sua voz e por você gostar do feijão em cima do arroz. Vínculo. De quando a aluna se sente confortável para compartilhar histórias pessoais com a professora. De quando a professora reconhece os sentimentos dos alunos sem que eles falem. Algo previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente na relação com educadores. Prólogo ou Se a onça comer as minhas mãos. Sob fundo branco, em tons de cinza, a imagem de 8 pessoas, de costas, observando as cataratas de Foz do Iguaçu. Algumas, debruçadas sobre barras de metal, olham para baixo. Outras observam o horizonte. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Que ninguém se engane. Só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Clarice Lispector, 1998. Sonhei, dia desses, que uma onça pequena invadia a cozinha da casa em que eu estava e tentava comer as minhas mãos. Havia outras pessoas na cozinha. Havia o meu corpo todo para satisfazer a fome da felina, mas ela se dirigia exclusivamente às minhas mãos. Acordei assustada e fiquei pensando na simbologia da imagem que o sonho me trouxera. A onça, a caça, a força. As mãos, membro que pressupõe o gesto, o toque, o alcance, a ação, a escrita. Como se algo aparentemente maior que eu quisesse tirar de mim o meu poder de escrita. Desenrolar esta pesquisa, livro, foi este mover-se sobre a necessidade de encontrar o traço que representasse a mim e aos educandos e educantas que participaram do processo que narro aqui, como educadora que sempre fui, aprendendo a afirmar-me pesquisadora e escritora daqui em diante. Me recordo de uma conversa, anos atrás, com um professor, doutor, mestre,
Saloma Salomão, na qual eu afirmei acreditar que a academia não era para mim. Eu costumava dizer isso justificando que aquilo que eu desejaria pesquisar não caberia nas caixas das universidades, que as experiências que eu tinha tido até então me traziam um incômodo de ter de fazer caber uma teoria que não conversava comigo. O professor me olhou de soslaio e lançou a provocação. Abre aspas. Isso é o que fizeram crer aos filhos dos operários e metalúrgicos do ABC paulista, que não lhes caberia a intelectualidade porque seriam mão de obra, executores e não pensadores. Cabe a você romper essa lógica, menina. Fecha aspas. E riu. Ali ele entregou a mim uma perspectiva sob a qual eu mesma nunca havia me visto. Meu processo de formação nas artes se deu fora dos projetos de ensino formal da linguagem. E a linha que teceu meu desejo por trabalhar com teatro foi produzida não apenas por um projeto de cidadania cultural e de políticas públicas para a cidade de Santo André nos anos 90, mas por um emaranhado de encontros e ações de pessoas em busca de reivindicar as gentes e os espaços, de permitir que as subjetividades das comunidades dessa cidade pautassem a escrita e a execução dessas políticas. Os projetos pedagógicos que me formaram, ao mesmo tempo atriz e arte educadora, partiam de conceitos freirianos como autonomia e emancipação. Projetos como a Escola Municipal de Iniciação Artística, EMIA, e a Escola Livre de Teatro, ELT, ambas fundadas entre 1989 e 1990 pela gestão Celso Daniel, ambos públicos, mas também os cursos e oficinas de baixo custo, mediados em espaços culturais ou escolas privadas por artistas da cidade, que haviam passado como alunos por estes programas e que trabalhavam a partir deste imaginário que se instaurava na cidade de que o teatro seria uma forte ferramenta de construção de cidadania e de democratização da cultura. Uma releitura da pedagogia de Freire, transposta do ensino regular para o ensino das artes, pairava no dia a dia da sala de aula. Havia sempre uma provocação por parte dos professores e professoras para que eu olhasse para mim, reconhecesse temas, situações, imagem que falassem sobre as minhas urgências em relação ao mundo, ao país, ao meu território, à minha casa e ao meu corpo. Foi o teatro quem me apresentou a epistemologia das políticas, partidárias ou não, da luta por direitos, da luta de classes. Entretanto, tenho poucas memórias de momento em que esses conceitos tenham chegado a mim pela via da aula teórica, da leitura obsessiva dos cânones literários e das bibliografias acadêmicas. Elas estavam lá, pairavam nosso imaginário em falas das professoras e professores, habitavam as bibliotecas e, vez ou outra, eu buscava-as de forma espontânea. Eles vieram pela via do corpo, da experiência, a cena demonstrando a dialética da sobrevivência, a roda como espaço de horizontalidade, de escuta, o fórum, momentos criados na Escola Livre de Teatro para debater temas estruturais do dia a dia da escola, como a permanência dos alunos e alunas, a limpeza coletiva dos espaços, a luta para que ela passasse a ser lei, dentre outros. Como prática de atitude democrática e de alteridade. Os atos pelos pagamentos atrasados dos professores, pintar bandeiras, elaborar palavras de ordem, compor canções, pedir a fala na plenária da Câmara dos Vereadores, as tretas entre alunos e alunas, nascidas dos conflitos entre quem conseguia ensaiar o dia todo, porque não precisava trabalhar, e quem sempre chegava atrasado, porque o corre era louco. Também as teorias cênicas, os pensadores, as dramaturgias, me recordo, não vinham a priori, como conceitos. Era a cena, o jogo, a coletividade que puxavam a teoria. A citação, a obra, a referência aconteciam no comentário de algo que se fazia na prática. Talvez por esta experiência tão relacionada com a prática, com a construção na vida cotidiana, nunca tenha conseguido me ver como pesquisadora na universidade. Penso também na minha condição de mulher. É que, abre aspas, uma escritora mulher pode lacrimejar piegas. Clarice Lispector, 1998. Em A Hora da Estrela, Clarice criou Rodrigo S.M. para conseguir deixar de lado os sentimentos. Eu não posso fazê-lo.
Fui eu, mulher, que estive em sala de aula. Fui eu, mulher, que me fechei no banheiro para tirar leite do peito enquanto os alunos e alunas criavam cenas. Fui eu, mulher, que levei o filho tantas e tantas vezes em aula. Fui eu, mulher, quem construiu vínculos abrindo espaços para falar do sentir. Citação. Posso lhes dizer para não terem medo de sentir e não terem medo de escrever sobre isso. Ainda que você esteja com medo, faça assim mesmo. Aprendemos a trabalhar quando estamos cansadas. Então, podemos aprender a trabalhar quando sentimos medo. Audre Lorde, 1983. Talvez a onça do sonho estivesse me suscitando uma pista. Para escrever a partir do sentir, eu preciso abandonar as mãos. Escrever com o corpo, em movimento. Movimento que toca o centro do corpo. Externo, pulmão, coração, memória. Entre o projeto e a pesquisa, aprendendo a pesquisa em movimento. Sob fundo branco, em tons de cinza, a imagem de 8 pessoas de costas, observando as cataratas de Foz do Iguaçu. Algumas, apoiadas em barras de metal, olham para baixo. Outras observam o horizonte. Essa pesquisa escrita nasceu de um processo artístico-pedagógico vivido entre os anos de 2017 e 2019 por mim, como arte educadora de teatro, e por adolescentes moradores da região do Jardim Marek, bairros Centreville, Jardim Marek, Homero Tom e Cidade São Jorge. Na cidade de Santo André, por meio do Programa Territórios de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura da cidade. Nasceu de uma prática que se deu entre a execução de uma política pública, o aprendizado da linguagem teatral, a criação de vínculos entre educador e educandos e o transbordamento da própria política pública nessa relação. Esta pesquisa escrita nasceu da intuição de que essa experiência possa ter sido um processo artístico-pedagógico que promoveu na educadora, nos educandos e educandas, uma transformação nos modos de ser e ver o mundo. Quando dancei jongo pela primeira vez, 1, 2, gira, 1, 2, gira, eu não me lembro do ponto que puxava a dança. Eu me lembro do giro, repetitivo, em torno do outro, com o outro, marcar um tempo para a direita, girar solto para a esquerda, olhar nos olhos do outro para em seguida me perder dele. Giro, roda, saia, roda, roda, gira, leve sensação de transe, o coração acelera, a tontura chama o riso, mas tem o outro, eu preciso sempre voltar para o outro, que sempre volta também, que sempre gira também, ele é minha âncora e minha liberdade, aterramento e transe. Quando eu levei o jongo pela primeira vez para a turma do Marek, acesso em QR Code de imagem gravada no YouTube. Nota de rodapé. Sempre que houver este ícone, utilize o celular, um aplicativo de leitura de QR Code para ter acesso. É o registro do vídeo da situação narrada. Quando eu levei o jongo pela primeira vez para a turma do Marek, eu também levei as saias. O que começou como uma organização das coordenações motoras entre direita e esquerda foi se transformando nesse convite para girar, deixar soltar o corpo apoiado no tempo da canção e da batida das palmas. Cada vez que eu ia para o centro da roda com um deles, uma delas, era como que se, sem dizer palavra, eu dissesse: eu queria que você sentisse isso que eu sinto. Sente. E girando, eles e elas sentiram no corpo deles e delas que havia algo que já estava ali, antes deles, antes delas, mas também neles e nelas. Sentiram o chão daquela terra ganhar outra dimensão sob seus pés e perceberam que não era eu quem ensinava o giro, eu apenas ajudava-os a lembrarem-se dele. Esse giro apoiado nos olhos de outro alguém que também sempre esteve lá, que também sempre soube dançar. Essa pesquisa escrita pode ser um transe? Um giro coletivo
em torno de uma espiral de histórias, memórias, pequenas poesias e algumas ficções que criam uma imagem final que expresse o desejo de afirmar que, entre colcheias, apesar da falta de financiamento das políticas públicas para a cultura e para as periferias, apesar das políticas de genocídio da juventude, apesar do neoliberalismo e do fascismo em ascensão, há uma adolescência repleta de potências capaz de assimilar saberes ancestrais e ressignificá-los a partir da contemporaneidade. Na apresentação do projeto dessa dissertação para o Programa de Mudança Social e Participação Política DEASH-USP, em 2022, o título dado foi Trajetórias Adolescentes e o Teatro na Percepção das Identidades de Gênero, Classe e Raça. Um título cheio de conceitos que carregavam cada um pouco do meu desejo de, na verdade, contar, como uma contadora de histórias, uma coisa que vivi como educadora e que reconheço como uma história bonita, que talvez apenas eu, acompanhada das memórias deles e delas e de suas mães como interlocutoras da relação entre o nosso encontro e as outras instâncias, escola, religião, território, estrutura financeira, possa contar. Contar como a minha trajetória como adolescente, nos anos 90, 2000, se alterou ao se conectar a políticas públicas de cultura e como políticas públicas também são, em suas práticas, conexões entre subjetividades, humanidades, talvez que nos permitem abrir novas janelas para olhar o mundo ao redor. Seria eu quem sou hoje se não tivesse cruzado com as pessoas com as quais cruzei nos cursos de teatro? Políticas públicas são feitas de pessoas e pessoas acabam por mover o intangível. Nessa espiral do tempo me torno educadora e hoje me pergunto: o que move nesses adolescentes dos anos 2010, 2020 o encontro comigo? Com o teatro, com esta coletividade neste tempo e neste espaço. Eu tenho dado aulas em cidades e políticas públicas diferentes e vivido experiências que se distanciam e se aproximam, porque tratam de adolescências em seus mais variados contextos. Mas escolho, como sujeitas e sujeitos desta pesquisa, adolescentes, todos e todas já entrando na vida adulta no momento da escrita dessa pesquisa, que vivenciaram a experiência da oficina Iniciação Teatral para Jovens e Adultos. Essa escolha se dá por alguns pontos. 1. O contexto de atuação como educadora em uma política pública de Santo André, criando conexões com a minha própria formação como moradora dessa cidade, podendo ser uma análise da reverberação das políticas públicas de cultura nas trajetórias das pessoas que dela usufruem. 2. Por se tratar de um trajeto pedagógico que teve início em uma oficina de curta duração e fim, 3 anos depois, em uma viagem de 12 dias para Buenos Aires, para participação em um festival de teatro adolescente. Um ciclo nunca antes vivido por mim de criação de vínculo afetivo a longo prazo. Retorno aqui ao título que deu nome ao projeto: Trajetórias Adolescentes e o Teatro na Percepção das Identidades de Gênero, Classe e Raça. E me proponho olhar cada um desses conceitos como forma de compreender o caminho que fiz até aqui. Trajetórias. Conheci esse conceito ao fazer, como aluna especial, a disciplina de Educação e Cultura do Programa de Estudos Culturais da EASH-USP, com a professora doutora Graziela Serrone. Me encantei à época com a possibilidade que a sociologia, por meio dos estudos de Bourdieu, me apresentavam de desenvolver uma análise mais ampla a partir das histórias da vida de sujeitas e sujeitos de interesse à minha pesquisa. A leitura de A Emancipação, do discípulo de Bourdieu, Abdelmalek Sayad, me apresentou, por meio da entrevista com a nigeriana Farida e de sua análise sobre o processo de emancipação como imigrante na França, a possibilidade de falar sobre as adolescências considerando algo além do que se apresentava em sala de aula, algo além do processo pedagógico em si, mas que também abrangia o contexto social em que esses e essas adolescentes estavam inseridos e que reverberava nas rodas e nas criações artísticas. Os 3 anos que convivemos semanalmente criou uma confiança de compartilhamento que me dava acesso a depoimentos sobre o dia a dia das relações familiares, os conflitos geracionais, as proibições, os vetos quanto ao corpo,
à sexualidade e ao gênero, as imposições relativas à geração de renda e as expectativas de futuro. Das relações escolares, professores que os viam no filtro dos estereótipos, privilegiando uns em detrimento de outros, na maioria das vezes brancos em detrimento de negros, subestimando a inteligência destes, a quantidade excessiva de aulas vagas, o militarismo enrustido de autoridade por parte das coordenações, mas também as professoras engajadas que, inclusive, apoiavam a participação deles e delas no teatro. Das relações entre eles e elas. Amizades, rompimentos, namoros, traições, outros rompimentos, gostar de meninas, gostar de meninos, gostar de meninas e de meninos, descobrir ex-menines, gostar de menines, das religiões, se sentir acolhida por ela, desejar nunca mais voltar, ter de ir por costume, se sentir dividido entre estar no culto, na igreja, ou estar na apresentação que faríamos no sábado à noite. Todas essas informações que me chegavam e que me colocavam numa espécie de condição de testemunha dessas trajetórias, porque se alteravam com o passar do tempo. A mãe, que vez ou outra ficava mais afetuosa, mais permissiva, poderiam ser, para além do teatro, o motivo do nosso encontro, o material desta pesquisa escrita. Desejei falar deles e delas considerando suas individualidades, considerando que a aula de teatro da qual eles e elas participavam não era a única coisa que se passava com eles durante aqueles 3 anos, mas que havia uma teia de pequenas e grandes linhas que ia se tecendo e formando-os como sujeitos, sujeitas de si. Sempre me preocupei com que meu encontro com eles e elas fosse pelo coletivo, mas que evidenciasse também o desejo da escuta individual, uma escuta que afirmasse que eles e elas existem. Nota de rodapé. Opto por utilizar eles e elas e não incluir o elos quando falo especificamente da experiência do Marek, porque das 10 pessoas envolvidas nesse processo, 9 são cisgêneras e uma é não binária, mas uso o pronome feminino. Quando me referir a grupos maiores ou adolescências no plural, utilizarei o termo neutro. Talvez, por isso ainda me seja caro, por isso escolho citá-los nominalmente. Nota de rodapé. Todos acompanharam o processo de pesquisa e escrita desta dissertação-livro, desde o momento de sua aprovação, estando ciente dos procedimentos. Importante grifar que, mesmo a narrativa dessa pesquisa, sendo sobre o período de suas adolescências, hoje, todos e todas são maiores de idade. Voltando ao texto. Por isso, escolho citá-los nominalmente. Do contrário, me sentiria rompendo com aquilo que mais trabalhei com eles e elas na sala de aula. O direito de ser escutado, escutada, de ter voz, de saber expressar-se. Chiele Silva, Eric da Silva Lopes, Gabriel Ferraz Ubiel, Jaderson Silva, Dofiziete Rizol da Silva Adolfi, Júlia Taine Figueiredo Leal, Kéter Oliveira, a Keké ou Amit, Nathaniel Pimenta, Uniel, Tainara Silva, Atai, Yara Rosa de Almeida Moraes Duarte, Akin. Cada história que pretendo contar, narrada ou ficcional, poética ou dramatúrgica, conto porque vivi com eles e elas, e se meu nome figura na capa dessa pesquisa, penso que não poderiam faltar os deles e delas nas páginas que a seguem. Evidente que cuido para não os expor. Tenho o desejo de, com essa pesquisa, grifar as belezas deles e delas. Negar a narrativa de uma juventude periférica violenta ou preguiçosa. Não repetir sobre eles e elas as violências diárias do Estado. Adolescentes. Desde 2018, participo como educadora e produtora de uma rede de festivais de teatro adolescente na América Latina. O Vamos Que Venimos, em que educadores e educadoras de países como Argentina, Chile, Uruguai e Brasil organizam em sua cidade, região, um festival que tem como recorte apresentações de coletivos teatrais, contando com a maioria dos integrantes entre 13 e 19 anos. Esta rede chegou a mim pelo encontro com outros educadores que compreenderam em minha prática pedagógica um recorte com essa faixa etária e com a busca constante por promover encontros entre as adolescências que fazem teatro nos mais diversos territórios.
Mas foi só na experiência de participar deste festival e do diálogo com a fundadora da rede, Cecília Ruiz, de Buenos Aires, Argentina, que compreendi a demanda política de se falar de adolescência e não de juventude, de forma mais generalizante. Cecília, à época da criação do festival, em 2009, desejava romper com uma percepção naturalizada de que, abre aspas, tudo o que acontecia de ruim na sociedade vinha dos adolescentes. Ou eram viciados ou não pensavam, inclusive assassinos e ladrões. Fecha aspas. A fala de Cecília denuncia um ataque estrutural não só às adolescências, mas às juventudes como um todo, com o interesse neoliberal de justificar políticas de encarceramento e extermínio dessa juventude. O antropólogo e filósofo colombiano Jesús Martín Barbero fala do senso comum que tende a ver a juventude como uma, abre aspas, etapa ponte, sem espessura nem identidade, fecha aspas. Citação. A sociologia, neste país, tem manifestado uma tendência a olhar o fenômeno dos jovens somente do ponto de vista de violentos, delinquentes, dos rebeldes, ou melhor, dos desviados sociais, isto é, criminalizar a figura social da juventude. A antropologia, por sua vez, continua tendo uma visão da adolescência como espaço dos ritos de passagem entre a infância e a idade adulta. Barbero, 2022. É comum escutarmos sobre a adolescência falas como "isso é uma doença que passa" ou aborrecência. Essas narrativas fazem parte do imaginário de muitas pessoas que já passaram por esta fase. A ideia de que a adolescência é uma transição, um momento da vida em que não há uma função social e que, portanto, se releva. Se na infância a criança tem a função da própria infância, porque não dotada de livre-arbítrio, e ao alcançar a maioridade o jovem deve buscar trabalho e, portanto, adquire função social, a adolescência se torna este momento sem definição, uma doença que passa. Resolve-se esse processo de acordo com a realidade social de cada adolescente. Infantilização, ausência de escuta, trabalho precoce e etc. A antropóloga Regina Novaes é professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Educação e Juventude da Unirio. A antropóloga Regina Novaes nos aponta a problemática desse contexto no que tange à ausência das políticas públicas específicas para essa faixa etária, que sejam construídas a partir da ideia de que há um momento em que se está e não que se passa. Ao definir a adolescência como passagem, entende-se que devemos formar este jovem para que, em breve, ele possa ocupar uma vaga de emprego. Na maioria das vezes, essa formação está associada a uma lógica tecnicista administrativa em que o acesso à subjetividade não é elaborado. Esta lógica reverbera no dia a dia dos adolescentes, na relação com a família, naquilo que é considerado legítimo de suas manifestações. Sejam elas verbais ou não, e, por consequência, molda o entendimento de si na sociedade, de quem se é e de quem se espera que seja. Importante ressaltar que as adolescências se constituem no plural, a partir de condições econômicas, de classe, de raça, de gênero, de religiosidade. Há muitos adolescentes aos quais não é dado o direito à adolescência, assim como o direito à infância. Adolescências vinculadas à ideia de trajetórias podem ser muitas e necessitam espaço, tempo e escuta. Opto por grifar nessa pesquisa esse recorte etário para que se fortaleçam e se construam novas políticas públicas que considerem que na adolescência há, abre aspas, novos modos de perceber, de sentir e de se relacionar com o tempo e espaço, novas maneiras de se reconhecer e de se reunir. Barbero, 2022. Em 2022, como orientadora do Núcleo de Iniciação Teatral exclusivo para estudantes de ensino médio da Escola Livre de Teatro, montamos o espetáculo Um Mar Grande Demais para Navegar com Pressa. O título se referia à adolescência, e ele
sugerido por uma aluna trans de 16 anos, estudante do 2º ano do ensino médio, me tocou por conversar tão abertamente com as leituras que eu vinha tendo sobre as adolescências. A adolescência é um mar, às vezes revolto, outras fluido, outras à deriva, raramente calmaria. É também um rio, abertura de muitos afluentes possíveis. É preciso ajuda para navegá-lo, mas é importante que se aprenda a navegar por si, sem pressa, sem forçar a travessia urgente. É bom quando se encontra pares que naveguem ao lado. A imensidão diminui e é possível enxergar o horizonte. Identidades de gênero, classe e raça. Estes não são conceitos trazidos a partir de uma teoria primeira que coube nessa pesquisa. São as pautas, as palavras, as urgências que habitavam nossas conversas. As rodas, os desabafos, as denúncias, as dramaturgias, as cenas, as canções. Canção para Eloa, de Niel Pimenta. QR Code de acesso a um vídeo com a música. Não é homem nem mulher, não tem religião, sua pátria onde ela quer, não tem explicação e os corpos estão se rasgando. Ela não tem padrão, Eloa, Alahá, Ilá e Eloá. Em qual esquina vão nos matar? Em prol de nada. Nosso pecado é existir, nosso pecado é expressar. E o corpo é um abismo no espelho. Estado, família, polícia, servidão. A letra da canção, que integrava a dramaturgia do espetáculo Ouroboros, Cidade dos Homens, Cidade dos Ratos, criação coletiva que fez parte importante do processo pedagógico no Céu das Artes Jardim Marec, traz palavras que falam por si dos temas que faziam parte do cotidiano da turma. Eloa foi o nome dado à personagem em alusão ao caso Eloá, fato trágico que se passou em Santo André em 2008 com o assassinato de uma garota de 15 anos pelas mãos do namorado e que ganhou repercussão pela interferência direta e desastrosa das mídias jornalísticas na ação da polícia. Eloá morava no Jardim Santo André. Estudava na Vila Luzita, bairro com distância a 5 quilômetros do Jardim Marec e com muitas semelhanças nos modos de vida. Eloá era uma menina como elas, como eles. Sofreu violência de gênero, sofreu violência de Estado. A música fala sobre corpo, olhar-se no espelho, sobre não ser padrão, sobre romper com as estruturas hegemônicas de pátria e religião, sobre o medo da morte pelas mãos do Estado. Uma síntese das angústias deles e delas que surgiu em rodas de conversa que versavam sobre situações do cotidiano individual e que foram sendo reconhecidas pelo coletivo como situações estruturais das adolescências deles e delas. Gênero, raça e classe eram categorias disputadas pelos discursos hegemônicos que os cercavam e que afetavam diretamente suas possibilidades de expressão, suas identidades. O teatro como espaço de encontro de pares em suas diversidades, aqueles que estão navegando sobre o mar da adolescência, de construção da alteridade. Pode ter aberto caminho para a expressão destas identidades. Nota de rodapé. Considerar identidades a partir do conceito de Stuart Hall. Abre aspas. Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a morte, é apenas porque construímos uma cômoda história sobre nós mesmos ou uma confortadora narrativa do eu. A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar, ao menos temporariamente. Stuart Hall, 2006. Ao falar da, abre aspas, percepção das identidades de gênero, raça e classe, fecha aspas, eu buscava compreender o teatro como uma experiência que pudesse permitir a afirmação de si numa disputa de existir na sociedade como seres emancipados e sujeitos de sua história. Entretanto,
ainda em 2022, encontrei a tese do professor Dr. Tcheraju Pablo D'Andrea, revisitada para publicação em livro pela editora Dandara. Abre aspas, a formação das sujeitas e dos sujeitos periféricos, cultura e política na periferia de São Paulo. Fecha aspas. A obra apresenta o conceito de sujeita, sujeito periférico, a partir de uma pesquisa feita por alguém que faz ciência do chão em que pisa, de sua trajetória como jovem que se formou politicamente a partir dos próprios movimentos sociais e de cultura, em especial do samba, na periferia. É da escuta de uma letra de música Sujeito Periférico, de Tita Reis, que nasce a conceitualização do sujeito periférico, proposta por D'Andrea, traçando uma linha histórica das periferias, de seus movimentos de luta e resistência e dos processos que mobilizam o uso do conceito periférico-periferia pela geografia, passando pela economia até o seu uso como afirmação de um posicionamento político. D'Andrea aponta premissas para a condição de sujeitas e sujeitos. Assujeitamento, abre aspas, são frutos de uma condição histórica e de relações sociais que o precedem. Subjetividade, abre aspas, a subjetividade periférica é portadora de elementos cognoscentes constituídos por sua posição periférica. Fecha aspas. Códigos culturais compartilhados, abre aspas, expressões de formas e modos de vidas particulares em determinados espaços, fecha aspas. Consciência de pertencimento, abre aspas. Esse processo de consciência, que também é um processo de sensibilização, propicia a iniciativa política no espaço a partir de uma análise do funcionamento das estruturas sociais, fecha aspas. E, por fim, o agir político, abre aspas, ato de apoderar-se de sua própria história, fecha aspas. Importante notar que, para D'Andrea, o fato de a pessoa ser moradora de periferia e, portanto, ter vivências que a deslocam para uma subjetividade periférica, não fazem dela uma sujeita periférica ou um sujeito periférico. Citação. Cabe lembrar também que, nas últimas décadas, o principal produtor e veiculador de uma narrativa ressemantizadora de periferia foi o movimento artístico e cultural, que também auxiliou no processo social de tomada de consciência de pertencimento a um determinado espaço por parte de moradores e moradoras. Quando essa tomada de consciência foi motivo de orgulho e não de vergonha, construiu-se um novo entendimento de si próprio. Quando o indivíduo portador desse orgulho agiu politicamente no espaço para a superação das desigualdades urbanas, econômicas e sociais e raciais, de gênero e contra todo tipo de opressão, conceitua-se nesse livro, no livro de D'Andrea, como sujeita e sujeito periférico. D'Andrea, 2022. Considerando alguns dos pontos da ação política que o conceito de sujeito periférico abarca, como uso de periferia como classe, posicionamento político e conceito, o desejo pela sistematização da própria história e de tornar-se sujeito do conhecimento, a organização em coletivos, o uso da arte e da cultura como política e a relevância dos debates sobre opressões raciais e de gênero, me parece que falar do processo de teatro como um processo de formação das sujeitas e sujeitos periféricos seria mais coerente com essa história ou histórias que serão narradas aqui. Contá-las não para provar a tese de que o teatro foi elemento desta formação, ou até mesmo para enquadrá-los ou não como sujeitas e sujeitos periféricos, mas saber que, quando conto essas histórias, converso com esse conceito. Converso também com o ponto de vista de D'Andrea de que, abre aspas, a periferia é bem mais ampla e complexa do que os setores das periferias que circulam mais pela sociedade. E todos são periferia. Fecha aspas. Portanto, não posso trabalhar com generalizações, saber chegar lento, pedir licença, porque aqui, ali, ninguém está de passagem. Ao mesmo tempo, pelo próprio processo de escrita, do processo pedagógico orientado à educadora, em interlocução com o processo pedagógico vivido, a educanda, com os olhos atentos da orientação de Marília Velarde,
Passo a compreender que há em minha trajetória uma experiência de um teatro preocupado com a formação do humano, com a aproximação de um processo de aprendizagem que entenda o ensinar compromissado com o ensino da empatia, da alteridade, da criticidade. Reconhecer identidade nas relações de raça, classe e gênero, reconhecer-se sujeita, sujeito periférico, movimentos que atrelados à formação do humano, a compreensão a partir de valores éticos construídos a partir da percepção de quem se é, podem alterar a percepção, a ação da pessoa no mundo. Volto ao jongo, volto à roda, volto ao giro. Tem dupla que gira do lado de dentro, transe. Tem a roda do lado de fora, segurando o tempo e o ritmo na batida da palma e no canto do ponto. Tem os tambores. É preciso reverenciá-los, como se reverenciam os ancestrais negros bantus de África, de Angola, que, sequestrados dos reinos de Nidongo e Congo, vieram girar em terra Brasilis, Pindorama, Brasil. Roda, giro, jongo, gira, roda. Não se dança sozinho um jongo. Jongo precisa de gente, precisa encontro. Teatro também não. Teatro é uma espécie de roda que gira, transe coletivo de se deixar ser o outro para depois se descobrir sendo a si. Eu sempre gostei de dançar. Dançar em roda. Soltar o corpo em giro contínuo. Dançar com o outro, com a outra. Eu perco meu eixo, você me segura, você perde o giro e eu te marco o passo. Eu sempre gostei de teatro. Contar histórias de um jeito que possa te fazer ver de outro jeito o jeito que aquilo tem. Contar em coro é sempre mais bonito. Parece que enche os espaços da casa. O coração acelera, aquece. Tocar a pele de quem vê, de quem ouve, por dentro. Eu também quero tocar a pele de dentro de quem lê. Te convidar para um giro, sente? Trajetórias, adolescências, teatro, sujeitos periféricos, formação do humano. Palavras que soam o toque do tambu e do caxambu. Tambores do jongo. Deste ponto que ainda irá ser escrito. Poema, conto fantástico, narrativa, cena, canção, imagem. Ainda há um mar por navegar. Talvez um rio. Mas que a entrega, a defesa dessa dissertação, a publicação desse livro, não sejam paradas finais e que a jornada seja longa. Os lados do rio, sob fundo branco, em tons de cinza, a imagem de 8 pessoas de costas, observando as cataratas de Foz do Iguaçu. Algumas, apoiadas em uma barra de metal, olham para baixo. Outras observam o horizonte. Tem palavra que pede um pedaço da gente que diz encontro. Tem palavra que pede um pedaço da gente que diz território. Tem palavra que pede um pedaço da gente que diz pertencimento. Dani Nega, da música É Foda, É Fera, É Bicho, disponível no YouTube. Do lado de lá do rio, eu. Eu moro do lado de lá do rio. Do lado de lá, para quem está no centro, Rio Tamanduateí. Do Tupi, Tamanduá verdadeiro. Tamanduá bandeira. Ou o Rio de muitas voltas. Meu pai conta que quando mudou para São Paulo, para falar a verdade Santo André, para falar a verdade Parque João Ramalho, do João, que dizem que fundou essas terras da borda do campo, que dizem que vivia bem com os indígenas, que vivia nu entre os tupiniquins, mas que eu acho mesmo que era um português colonizador muito safado, responsável por estuprar ou permitir serem estupradas muitas indígenas, fazendo nascer filhos de portugueses. Um português que abriu o caminho para a escravização dos povos originários com muita lábia e mentira. Mas voltando ao meu pai, ele conta que chegou aqui do Paraná, para falar a verdade de Cafeara. Para falar a verdade, veio mesmo de antes, de Canhotinho, do Pernambuco, onde nasceu meu avô paterno, meu avô materno
minha avó paterna e minha bisavó, que eu soube muito tempo depois que era indígena, porque me contaram assim. Aí o bisavô, que era holandês, casou lá com a Índia. Eu caí para trás. Eu tinha 36 anos, sempre soube do holandês, nunca soube da Índia. A Índia, que para falar a verdade era indígena, que para falar a verdade chamava Enedina Francisca da Conceição e que para falar a verdade era minha bisavó 2 vezes, porque era mãe do meu avô materno e da minha avó paterna, porque para falar a verdade, meu pai e minha mãe são primos. Eles se conheceram quando meu pai veio para São Paulo. Meu avô, tio dele, dizem que foi um dos primeiros a vir para São Paulo. Não sei se ele passou pelo Paraná. Acho mesmo que veio direto. Então, a casa do tio era acolhida do meu pai na capital, porque meu avô, pai da minha mãe, morava em São Paulo mesmo, diferente das irmãs do meu pai, que quando ele veio morar com elas, moravam em Santo André. Para falar a verdade, no Parque João Ramalho, do lado de lá do rio Tamanduateí, do Tupi, Tamanduá Verdadeiro, Tamanduá Bandeira, ou Rio de Muitas Voltas. O rio que meu pai conta, que quando veio morar aqui, quando tinha acabado de fazer 18 anos e teve que entrar no tiro de guerra, e tinha dia que o treino dos meninos fardados era no rio, que o rio era limpo, e que por ser limpo, muita gente foi morar do lado de lá do rio. Aqui, na casa onde eu ainda moro, do lado de lá do rio, onde agora não se pode mais nadar porque é sujo, muito sujo, é um terreno que diz que foi meu avô que comprou quando veio do Paraná. Depois do meu pai, depois das minhas tias, que uma delas já era dona do terreiro do lado, que era onde meu pai, jovem, morava, ocupando o sótão, quando fazia tiro de guerra e trabalhava na Ford, fábrica multinacional de carros que ficava longe, em outra borda do campo, a de São Bernardo. Mas diz que tinha ônibus fretado que buscava. Diz não que eu vi. A minha infância e a minha adolescência inteira, meu pai, de calça jeans, sapato e camisa social com a logo bordada da Ford Motors Company, descer no ponto de ônibus da rua de cima e caminhar até em casa às sextas, parar na padaria e comprar pão de coco. Para falar a verdade, Vanderleia, que é como a gente chama aqui o pão de coco. Mas diz que naquela época, quando o vô veio para cá e comprou o terreno, ele não deu conta de pagar. E que meu pai, um jovem metalúrgico da Ford que já estava namorando minha mãe, a Paulistinha, filha do tio dele, que para falar a verdade era a primeira filha de 6 irmãos a trabalhar numa fábrica, a Chuveiros Fame, comprou o terreno. O terreno já tinha 2 casas construídas e eu não sei quem foi que construiu, mas a da frente derrubaram para fazer uma nova, que meu pai e minha mãe iam morar, e minha irmã e eu depois. E na do fundo, eles ficaram morando até construir a da frente. E também construíram uma em cima da do fundo, pro irmão do meu pai, que, para falar a verdade, foi quem construiu tudo. E que diz que um tempo meu avô e minha avó, a que era irmã do meu avô, o pai da minha mãe, também moraram nela, com meu tio e minha tia e os 2 filhos deles. E que quando a casa da frente ficou pronta, eu já tinha 1 ano e minha irmã 5. Meus pais foram morar lá. E minha avó e meu avô vieram morar na do fundo. O tio e a tia e os primos seguiram morando na do meio. Mas deu briga, deu inveja, deu teretetê entre as cunhadas. E 1 ano eles foram embora. Meu avô morreu. A tia, que era dona do terreno do lado, precisou ir embora. Diz que meu tio, o marido dela, ficou com uma dívida de bebida, ou de jogo, ou de agiota. Ou talvez os 3. Ou talvez, para falar a verdade, isso tudo seja uma história mal contada. E eles só venderam a casa e foram embora porque minha avó estava ficando velha. E ninguém queria cuidar dela, não. Muitos anos depois ela morreu. No final, quem cuidou dela fui eu, minha irmã e meu tio. Um tio, que eu não falei até aqui. Irmão do meu pai, o mais novo. O único que não nasceu no Pernambuco, nasceu no Paraná. O que mora até hoje, umas 2 ruas para baixo, numa casa que não foi terreno comprado, foi ocupação. É que quando as pessoas vieram morar do lado de lá do rio, tinha os terrenos, que quem podia comprava, e tinha as ocupações. Aqui perto de casa tem essa que meu tio mora, que não é mais ocupação, porque quando eu ainda era menina, regularizaram. Meu tio reclama do barulho dos moleques ouvindo funk e fumando na viela que fica do lado da casa dele. Mas depois que regularizaram, meu tio foi melhorando a casa por dentro. Botou piso, botou azulejo, comprou móveis planejados para a cozinha, uma TVzona na sala, mas fora ele deixa no tijolo mesmo. Diz que é para não chamar atenção. Tem outra ocupação que fica na minha rua,
a Rua Massaranduba. E no alto da rua tem uma igreja católica, a paróquia São João Batista, que a gente ia todo domingo. Eu era bem pequena. Ia a rua toda. O padre falava uma língua que eu não entendia. Diz que ele era argentino. Diz que era comunista. Diz que a ocupação tinha sido tocada por ele. Que ele que organizou as pessoas, fez mutirão, exigiu regularização. Eu, menina, não entendia a fala dele. E ele já era bem velhinho, mas era muito respeitado. Nos anos 90, chegou a notícia que tinham trocado o padre. Para falar a verdade, acho que ele foi mandado embora. Tinha boato de excomunhão. Mas pode ser mesmo que ele só tenha morrido, porque ele era bem velhinho já. Com o tempo, a igreja foi esvaziando. A gente mesmo nunca mais foi. Ela ainda está lá. Tem gente que vai. Tem creche de semana conveniada com a prefeitura. De noite e de final de semana enche de homens jogando na quadra. Mas não tem uma coisa que tinha quando eu era pequena. Depois da missa de domingo, todo mundo conversando na porta da igreja. As senhoras indo comprar pão para o café ou a Vanderleia, o samba abrindo a roda no bar da esquina, o grito alto de truco no bar da rua da frente. A dona da papelaria em que eu comprava papel ao maço para o trabalho da escola juntou dinheiro, construiu um prédio cheio de salinha, alugou as pequenas para as moças que querem trabalhar com estética, para o advogado do bairro. A maior ela alugou para a Igreja Evangélica Pentecostal Vida para Cristo, que enche todas as noites e finais de semana, principalmente de adolescentes, sempre em roda na calçada com instrumentos nas mãos. O senhor, que tinha uma oficina mecânica, teve um AVC, acidente vascular cerebral. Ficou na cadeira de rodas um tempão. Quando voltou a andar, virou pastor. Transformou o galpão da mecânica em igreja pentecostal Deus é Amor. Tem sempre uma portinha que abre para ser igreja. Faz barulho por uns meses, mas acaba fechando. Tem sempre uma venda de roupa, um brechó, uma doceria, uma sorveteria, mas nunca fica. Troca a loja, troca o dono, fecha mesmo. Quando eu ainda era menina, lá pelos 12, comecei a andar com os meninos que moravam na ocupação que foi regularizada e que virou comunidade. Minha mãe não gostava não, principalmente porque formava aqui na porta de casa uma rodinha de meninos. Quase nunca tinha menina. Acho que elas me achavam metida, porque eu era a única que estudava em escola particular. Toda manhã, enquanto elas iam a pé para a escola na Massaranduba, minha mãe me levava de carro para o lado de cá do rio, o centro. Mas na escola do centro eu quase não fazia amigas. Eu não usava roupa de marca, meus pais não tinham o carro do ano. Eu era a única que ia embora de ônibus, porque na hora da saída meu pai e minha mãe estavam trabalhando. Meu pai e minha mãe foram ascendendo financeiramente. No nosso terreno, que tinha tio, tia, primos, avô, avó, ficou só a gente mesmo. Meus pais foram reformando as casas, botando piso bonito, fazendo varanda e salão de festa. Parte da comunidade também ascendeu. Da sacada do quarto da minha mãe eu vejo as casas que antes eram no tijolo. Hoje é tudo alvenaria, pintada. Algumas janelas mais largas mostram os senhores vendo a novela das 9 em grandes TVs, como a do meu tio. Não tem mais barraco, mas não tem mais criança brincando na rua. Os vizinhos novos que chegam, ninguém sabe quem são. Entram em seus carros pela manhã, levam seus filhos em cadeirinhas, voltam tarde da noite com os rostos cansados, portões automáticos garantindo que não é necessário olhar para o lado. A dona Nega, mãe solo de 4 meninos, 2 duplas de gêmeos, os mais velhos Cosme e Damião, e uma menina, morreu e nunca mais teve a festa dos Ibejis. Quando ela fechava a rua, montava palco e distribuía doce até o dia seguinte. Os filhos ainda tocam uma associação de bairro que oferece atividades para as crianças, mas nada que chegue perto da voz grave de cigarro da dona Nega, convocando todo mundo para ficar junto, rindo alto e sendo julgada pelas beatas. Eu hoje moro com meu filho na casa que era da minha avó e do meu avô, a do fundo. No meu quintal ainda tem árvores que foram plantadas por eles. Para falar a verdade, os 2 pés de mexerica morgote, o de louro e as bananeiras morreram. Tem o pé de jabuticaba e o de mamão que eu plantei. O pé de amora, que não dá amora, e o ipê que minha mãe plantou. Todo ano o pé de açafrão abre em flor. Eu que plantei, mas ainda não peguei na enxada para colher.
Nos troncos das árvores tem orquídea pingo de ouro que minha avó tinha enxertado no pé de louro e que quando ele morreu eu mudei de tronco. No chão da flor de íris, que também foi ela quem plantou. Tem um pé de urucum, que morreu, mas está renascendo, que eu gosto de pensar que ela trouxe para cá no pau de arara, segurando nas mãos as sementes em punho fechado, o vermelho pingando entre os dedos. Lembrança entregue pelas mãos da mãe, minha bisavó, a Índia, na despedida. Do outro lado de lá do rio, eles e elas. Eu disse que aqui onde eu moro é o lado de lá do rio. Lado de lá para quem está no centro. Mas atravessando o rio Tamanduateí, do Tupi Tamanduá verdadeiro, Tamanduá bandeira, ou o rio de muitas voltas, atravessando sem passar pelo centro, mas passando pelo rio Caçaquera, denominação indígena para Cercados Velhos, rio que em 2022 virou complexo viário, perdeu ar, arrancaram as árvores que ficavam em volta dele, arrancaram as casas das pessoas que moravam do lado dele, disseram que ele era muito perigoso e que era melhor canalizar. Acho também que achavam que aquelas pessoas que moravam ali eram muito perigosas, mas disseram só que elas estavam em perigo. Passando pelo rio Caçaquera, você vai parar em um outro lado de lá do rio, porque ele dá muitas voltas mesmo. Então você pode se enganar, achando que existe só um lado. Esse lado de lá do rio eu conheci já adulta, quando fui ser professora de teatro no Céu das Artes Jardim Marek. O Céu foi uma obra inaugurada em setembro de 2016, numa área que, dizem, era uma praça. Contam, era lugar de desova de corpos e carros roubados. Ouvi que era nascente de um rio, o Caçaquera, e que soterraram para fazer virar o céu. A obra era do governo federal do Ministério da Cultura, que depois foi extinto, mas que agora voltou. Quem começou o projeto foi a Ana de Holanda, mas quem assinou foi a Marta Suplicy. Era para chamar Praça das Artes, mas a Marta, que tinha sido prefeita da cidade de São Paulo e inaugurado o CEL, Centro Educacional Unificado, naquela cidade, quis colocar a marca dela e botou o nome de CEL. Mas não é um Centro Educacional Unificado porque não tem a gestão da educação. Dividiam o espaço à cultura, o esporte, a assistência social do município. Aqui, no entre da qualificação e da defesa dessa dissertação, o verbo se tornou passado, porque numa canetada do prefeito, o CEL passou a ser Unidade Básica de Saúde. Falarei mais sobre isso à frente. Na pista, esta pesquisa pode ser uma denúncia. A obra é federal, mas a gestão é do município, o que significa que em menos de um ano muita coisa já estava quebrada. Muita coisa já não funcionava mais, porque quem construiu se retirou e quem ficou para cuidar nunca disponibilizou verba coerente com a necessidade do território. Foi a partir desse espaço que eu cheguei do outro lado de lá do rio. Para falar a verdade, um elefante branco em meio a casas muito parecidas com as do meu bairro. Casas de alvenaria que foram ganhando andares, pisos, azulejos, TVs enormes como as do meu tio. Ruas vazias, mas que com certeza já foram cheias de samba, de crianças descendo as ladeiras em carrinhos de rolimã e bicicletas sem freio de senhoras conversando nos portões. Umas ruas para baixo tem o Centreville, bairro que ficou muito conhecido nos anos 80 por ter se constituído pela ocupação de uma construção abandonada de um condomínio de luxo, e por isso tem esse nome afrancesado de vila, Centreville. Dizem, a mais bem organizada e maior em quantidade de casas da América Latina. Movimento político, sindical, popular e religioso, com a participação das SEBs, comunidades eclesiais de base, envolvem a formação desta ocupação que enfrentou a polícia militar no final dos anos de chumbo, que formou a Acadêmicos do Centreville, escola de samba que garantiu trabalho e união popular até o início dos anos 2000. Tem também o Marajoara, os prédios da Coab, o Homero Tom, bairro das casas derrubadas para fazer do Rio Caçaquera um complexo viário. Subindo as ruas que cruzam os bairros tem a cidade de São Jorge, que tem o nome de cidade, mas é bairro. Lá, onde Ogum luta com o dragão, tem o Morro do Love. Do Love? Olhando de lá, as luzes da petroquímica Braskem
formam a palavra love. Os meninos e as meninas vão lá namorar, fumar narguile, beber corote. Dizem que nos anos 90, a força do movimento popular do bairro se dissipou. As igrejas perderam força, os sindicatos perderam força, o povo foi engolido pelo neoliberalismo e pelo medo da violência. Os portões das casas foram ganhando altura. Ninguém mais brincava na praça. Tempos depois, o prefeito Paulo Serra, PSDB, cortou a verba do samba. Diz que foi para a saúde. Quem disse que o samba não é saúde, prefeito? A escola fechou. O CEL chega então para suprir o que o governo considera uma ausência de Estado. Promover uma ação cultural nas periferias, ou uma ação de descentralização da cultura. Eu, moradora do outro lado de lá do rio, represento essa ação. Represento? Tem palavra que pede recusa dentro da gente, cria raiz, que neste solo não estou só, não estou solo eu. Dani Nega. Abre aspas. Aqui ninguém tá de passagem. Fecha aspas. Quando o professor doutor Tiaraju Pablo D'Andrea evocou esta frase se referindo às pessoas moradoras da periferia, fazia, como sujeito periférico que vem disputando as epistemologias e os modos de produção da academia a partir da periferia e não sobre ela, uma provocação àqueles e àquelas que dizem querer somar nas periferias. Pessoas que, por muitos motivos, agendas públicas, ações de organizações não governamentais, instituições ou até mesmo a sociedade civil com algum tipo de engajamento, se aproximam do cotidiano periférico. Pessoas, projetos ou instituições que estão, sim, de passagem, mesmo que não devessem estar nas periferias, mas que, para D'Andrea, apresentam coerência em suas ações quando reconhecem e atuam a partir da assunção de que aquelas pessoas não estão, de que neste território constituem trajetórias afetivas, familiares, de aprendizado, de direitos e que, portanto, merecem respeito e dignidade. Abre aspas, saber chegar e pedir licença. Fecha aspas. É o que diz Tiaraju em torno das regras da quebrada. As narrativas em torno dos lados dos rios foram feitas levando em consideração a obra desse autor, considerando a linha cronológica, política e social traçada por ele e, principalmente, das influências da ação neoliberal sobre os movimentos sociais e sobre a vida cotidiana das próprias periferias. Ao fazer uma relação entre a obra e a história das periferias de Santo André, ao trazer as imagens acima dos rios que atravessam e dividem o território em que vive e o território do qual faz parte esta pesquisa escrita, periferias da cidade em que nasci, busco reconhecer as relações históricas e políticas que existem entre quem eu sou, o chão em que piso, e o chão em que pisam os adolescentes dessa pesquisa. Busco reconhecer os caminhos políticos que me fizeram atravessar os rios aos 34 anos, pedir licença para entrar e criar vínculo com eles e elas. Hoje, aos 41 anos, no ano de 2025, trago essa experiência para a universidade, desafiando a mim mesma a percepção que construí de quais escritas podem ou não ocupar o espaço acadêmico. O que pode uma experiência artístico-pedagógica de ensino livre em periferias contribuir para o processo de formulação das ciências? O que pode a ciência contribuir para que eu, como educadora, compreenda melhor os processos sociais e históricos em que estou inserida quando ensino? Da minha aproximação tardia com a universidade, quem define se é cedo ou tarde para estar aqui? Da relação com a professora doutora Marília Velarde e o grupo de estudos ECOAR, fui aprendendo a dimensão da pesquisa como um espaço de reconhecimento desses chãos equipiso, de seus processos históricos e de como eles foram pensados pela universidade ao longo dos tempos, das disputas sobre o saber e sobre o próprio domínio da aprendizagem e das narrativas. Fui recorrendo e reconhecendo na universidade professores e professoras engajados no desejo de mudar os paradigmas hegemônicos do sistema educacional
e de quem os acessa, considerando a necessidade de uma mudança epistemológica que assimile o comum, as representações das culturas originárias, a descolonização da atividade do ensino e da aprendizagem. Este movimento de construção de uma escuta para o corpo discente, reconhecendo-me como um corpo carregado de história, saberes, conhecimento, e que, portanto, pode alterar o próprio processo de ensino, porque sujeito dele, foi se constituindo como um espelhamento das perguntas que eu fazia como educadora e sobre os próprios métodos de ensino. Talvez afeto ou, pela radicalidade de Paulo Freire e Bell Hooks, amor, sejam palavras que possam abrir portas para a concepção desses métodos, criar um diálogo entre a experiência vivida no Jardim Marek e como a universidade vem pensando os aspectos da aprendizagem, considerando a possibilidade de nos perguntarmos se afeto, amor, pode ser um método. Chego aqui buscando ainda escrever, mesmo que a onça coma as minhas mãos, escrever com o corpo em movimento e encontro, o corpo em escuta. Me aproximei de epistemologias desconhecidas. Reconheci formas não hegemônicas de pesquisa que se alinham com a ideia de que eu, como ser social, faço parte da pesquisa e me transformo pela própria experiência de realizá-la. Se comecei me perguntando sobre os aspectos da formação dos adolescentes e da alteração de suas trajetórias e percepções de si na relação com o teatro, hoje compreendo que quem sou, abre colcheias, atriz, educadora, escritora, mãe, militante das políticas culturais, fecha colcheias, e como criei artisticamente até aqui, é o que desenha essa escrita sem que eu tenha que me afastar de mim, de como danço e do que me faz dançar. Dessa forma, escolho contar essa experiência artístico-pedagógica como defesa de que o afeto possa ser não apenas um instrumento da pedagogia, mas um método em si.